Evangelho segundo João, capítulo 3. Essa noite de ceia, muito lindo nós falarmos a respeito de João 3,16, porque ele é uma explicação daquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Nós estivemos refletindo a respeito do novo nascimento, nós falamos a respeito do batismo com o Espírito Santo, da regeneração pelo Espírito, do novo nascimento. E é justamente nesse diálogo de Jesus com Nicodemos que o apóstolo João faz esse comentário no capítulo 16. Nós vamos ler João 3, 16 e 17, depois você pode se assentar. Nós vamos fazer outras leituras para que nós possamos compreender bem esse texto. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Sem dúvida nenhuma, esse é o texto mais amado daqueles que evangelizam, daqueles que amam a evangelização pessoal. João 3,16 resume todo o sentimento de Deus pela humanidade perdida. Seu amor é muito grande. O amor de Deus é imenso. Não tem como nós imaginarmos que amor tão grande foi esse que ele teve. Mas o seu amor, irmãos, de maneira nenhuma cobre o seu senso de justiça. Deus é tão justo como é misericordioso. Deus é tão justo como é amoroso. E ele é tão justo a ponto de, com toda a justiça, legitimamente poder lançar qualquer um de nós longe da sua presença. Mas nosso Deus também é paciente, piedoso. Ele está disposto a perdoar. Ele é o único Deus que oferece gratuitamente a salvação àqueles que estão condenados. E qual é a condenação? O mundo já está condenado. O mundo todo jaz do maligno. E como isso aconteceu? Por causa do pecado. Todos os homens estão igualmente perdidos. Não importa o quão bom pareçam, não importa o quanto tentem ser bons, todos estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz: não há nenhum justo. O Salmo 14 diz: não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. E a justa condenação pelo pecado é a morte. Lá no Gênesis 3, quando Deus orienta a Adão a não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comesse, certamente morreria. Irmãos, a morte que foi trazida ao homem não vem em decorrência de comer o fruto A ou o fruto B, mas vem em decorrência de desobedecer à recomendação de Deus. E por causa da desobediência, os olhos do homem se abriram e ele percebeu, primeiramente, que estava nu e teve vergonha dessa condição. E Jesus, olha lá adiante, lá no livro do Apocalipse, a igreja mais autossuficiente, a igreja mais altiva, a igreja mais rica, a igreja mais adornada, a igreja mais bela, a igreja mais completa de si. E diz a Laodiceia: tu tens dito, sou rico, em tudo tenho enriquecido e nada tenho falta, mas não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. E nós todos estamos nus. O escritor dos Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes, nuas e evidentes aos olhos de Deus. Nós não podemos esconder o nosso pecado.
Nós não podemos nos esconder de Deus. Mesmo que nós fizéssemos a nossa cama no inferno, ali Deus também estaria. Mesmo que nós nos escondêssemos junto do ninho das águias, nas nuvens dos céus, Deus está lá. Davi diz: para onde eu fugirei do teu espírito? E esse Deus, e não nós, quem olhou para nós, reprovados, e apiedou-se. Deus justo. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, por isso todos morrem. Por isso todos sempre morreram. Por isso todos sempre vão morrer. Porque o pecado mata o homem. Não a morte física somente. A morte física também. Mas principalmente a morte espiritual. Ao ponto do homem nascer morto. Separado de Deus. Por herança. Ao ponto de Deus dizer que o coração do homem é só maldade. Desde a infância. O teste fácil para nós compreendermos a depravação humana são os 10 mandamentos. Eu já preguei um sermão sobre ele. E eu disse que uma das características dos 10 mandamentos é que nele não há nenhuma condenação. Os 10 mandamentos não dizem matem, crucifiquem, enforquem, apedrejem. Os 10 mandamentos dizem: amas a Deus, não faça para ti ídolos, imagens de esculturas, para servi-las. Não tome o nome do teu Deus em vão. Honra o teu pai e tua mãe para que vivas bastante. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não mentirás, não cobiçarás. Faça isso, e aí você tem um relacionamento com Deus. Mas quem peca contra um desses 10, peca contra os 635 que tem de Gênesis a Malaquias. Porque a Bíblia diz que quem peca contra um ponto da lei, peca contra toda a lei. Quantas mortes eu preciso cometer para ser um assassino? Uma. Quantas mentiras eu preciso contar para ser um mentiroso? Uma. Um assassino, ele fica marcado por ser um homicida pelo resto da sua vida, mesmo que ele se arrependa, mesmo que ele tenha cometido apenas um homicídio. Mas nós não nos sentimos mentirosos para o resto da vida, porque nós contamos muitas mentiras até hoje. Mas esse é o teste mais fácil. Por isso eu sei que eu não sou digno. Por isso eu sei que estava destituído da glória de Deus. Por isso eu sei que a justiça de Deus pode tranquilamente ser contra mim, porque eu sou pecador. Quantos pecados eu preciso cometer para estar separado de Deus? Mas o Deus amoroso apiedou-se do mundo. Deus teve compaixão. Deus teve amor. Deus amou o mundo a ponto de estar disposto a perdoar o homem de toda a sua ofensa, mediante um legítimo arrependimento pessoal e uma confissão de pecados. 1 João 1,19 diz assim: eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, 1 João 2, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas por de todo o mundo. E em 1 João 1,9 diz assim: se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel para perdoar todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Mas arrependimento e confissão não pagam a dívida. Mesmo que eu mude de atitude, mesmo que eu abandone o pecado, porque o arrependimento verdadeiro é esse. É confessar com seus lábios o seu pecado, e ele tem nome. É arrepender-se dele e abandoná-lo. Mesmo assim, a dívida precisa ser paga. A dívida não foi paga. Mesmo que o homicida, mesmo que o ladrão, mesmo que o traficante arrependa-se do seu delito,
Ele precisa pagar uma dívida que ele tem com a sociedade. Ele precisa pagar a pena que a lei determina. E nós precisamos pagar a dívida. Arrependimento e confissão não salvam. Eles dão acesso à salvação. A salvação vem de outra forma. Quem pode fazer isso? Ou por quem vem essa salvação? Primeira coisa que eu preciso saber, eu não posso. Salmo 49, versículos 7 e 8. Alguém precisa pagar a dívida do meu pecado. E a primeira coisa que eu preciso saber, eu não posso pagar essa dívida. Salmo 49, 7 e 8 diz: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Ou a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos esgotariam. Então, a redenção da alma humana esgota os recursos humanos. Esgota o preço que o homem pode pagar. Primeira coisa que eu sei, eu não posso pagar o preço. Aliás, o preço é a morte. E esse preço não me leva à salvação, mas me leva à condenação. Segunda coisa, eu preciso entender que a salvação vem de Deus. Profeta Jonas. Depois de Obadias. Jonas 2, versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. A salvação pertence a Deus. A salvação é de Deus. Ela é uma obra exclusiva de Deus. Não foi o homem quem voltou-se para Deus. Foi Deus quem voltou-se para o homem. Quando nós falamos de conversão, embora a palavra literalmente signifique tornar atrás, significa dar meia volta, significa uma rotação de 180 graus e sair do sentido do caminho ao precipício, à condenação e voltar-se a Deus, não sou eu que me volto para Deus, mas Deus voltou-se para mim. Deus olhou para mim, Deus me elegeu, Deus fez-me povo seu e ovelha do seu pasto, e não eu fiz dele meu Deus. Primeira coisa, a salvação pertence a Deus. E nisso, Deus é o Senhor da salvação. É uma obra completamente dele. As outras coisas não. As outras coisas fundem soberania divina e responsabilidade humana. Comprar uma casa, trocar de carro, ingressar numa profissão, fazer uma faculdade. Sim, Deus, junto comigo, coopera para que eu tome essas decisões, esses pormenores. Mas a salvação não. A conversão da alma humana é uma obra completa de Deus, Paulo diz, porque Ele opera em vós, tanto querer quanto o efetuar. Deus quer me salvar e Deus efetua a minha salvação. Segunda coisa, ela vem de Deus e vem por Jesus, ou através de Jesus. Deus fez isso através de Jesus. Deus e Jesus são um. Quando Deus deu Jesus ao mundo, Ele propiciou a forma de pagamento adequado. Isaías 53, irmãos. Do 5 ao 10. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus hematomas, Ele foi sarado. Só até aqui, depois nós vamos ler até o 10. Primeira coisa que nós temos que entender: os açoites que Jesus sofreu, as varas que feriram as costas de Jesus, o castigo devido que deveria estar sobre mim, estava sobre Ele. É isso que traz a paz. Porque todo servo desobediente, todo filho desobediente, até o animal desobediente recebe açoites. E o pecado nada mais é do que desobediência. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Nós desobedecemos a Deus quando pecamos. E os açoites, e o castigo, e a repreensão, e a vara
que deveria estar sobre nós esteve sobre ele. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa da nossa desobediência ele foi ferido. Foi moído por causa da nossa iniquidade, por causa da nossa falta de retidão, por causa da nossa falta de equidade, de direção. Jesus foi ferido, foi moído. O castigo que nos traz a paz. Nós temos paz com Deus, nós temos paz entre os crentes, nós temos paz consigo mesmo, por causa do castigo que Jesus sofreu. Veja, irmãos, Jesus não foi morto de qualquer forma, Jesus foi moído. A cruz não foi um acaso, a cruz foi um plano. Jesus não poderia ter sido decapitado, Jesus não poderia ter sido enforcado, Jesus não poderia ter morrido ao fio da espada, Jesus não poderia ter morrido apedrejado, Jesus não poderia ter morrido espancado, Jesus não poderia ter morrido açoitado, embora ele tenha levado muitos açoites. Jesus deveria ter morrido na cruz, porque a cruz é maldição, e aquele que era santo fez-se maldição para que nós que éramos maldição fôssemos feitos santos. A cruz não é um acidente, Jesus não é uma vítima. Jesus não foi uma vítima da inveja dos judeus, Jesus não foi uma vítima da conspiração dos herodianos, dos saduceus. Jesus não foi uma vítima da traição de Judas. Jesus não foi uma vítima da covardia de Pilatos. Jesus não foi uma vítima do sistema do mundo. Jesus foi uma oferta de Deus, um plano. Seguindo, versículos 6 a 10. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas Jeová fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem cortará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E se puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, Deus agradou-se moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Deus agradou-se ver Jesus, o seu Filho unigênito, morrer por mim e por você. Mas Ele não se agrada quando nós não fazemos valer isso. Quando nós não honramos o sacrifício de Jesus, quando nós não glorificamos através da nossa vida, quando nós não temos testemunho compatível com o tamanho sacrifício que Ele fez. Mas aquele sacrifício, Ele agradou-se, Ele alegrou-se. Como um pai que dá a mão da sua filha em casamento, agrada-se daquele momento que é lindo, daquele momento que é de festejo. Deus agradou-se daquele momento horrível, daquele momento de morte, daquele momento de luto. A Bíblia diz que há festas nos céus. Os anjos celebram diante de Deus quando um pecador se arrepende. Os anjos celebram a morte de Jesus, porque aquele pecador foi salvo porque Jesus morreu. Os anjos se alegram com aquilo que era digno de luto. Os anjos de Deus se alegram, como o Pai alegrou e agradou-se moê-lo. Ele foi moído. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Mas nós temos que entender uma coisa, irmãos. O Evangelho é uma mensagem objetiva, é uma mensagem clara, é um alvo só. A salvação é gratuita. Se Romanos 6,23 diz o salário do pecado é a morte, também diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é de graça. Para receber a salvação nós temos que crer que tudo isso é real,
que nós somos pecadores, que nós estamos justamente condenados, que nós estávamos separados de Deus, que Deus tomou a iniciativa para conosco, que nós não podemos sanar a nossa dívida diante de Deus, mas que Deus pôde, que Deus fez, através de Jesus, tornou uma maldição para que nós fôssemos santos, pagou o preço para que nós usufruíssemos da sua riqueza. Crendo nisso, crendo que o sacrifício de Jesus é suficientemente capaz de saldar a minha dívida para com Deus, assim eu recebo a salvação. É necessário apenas crer. A fé dá acesso à graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós. É um dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie. Não das obras para que ninguém diga eu sou um salvo de alto escalão. Não das obras para que alguém diga eu fui salvo primeiro. Não das obras para que alguém se julgue digno de ser salvo. Mas as suas obras, as minhas obras, todas as obras dos homens são trapo de imundícia diante de Deus. É inútil tentar aceitação diante de Deus através das minhas obras. É inútil tentar limpar-me com trapo imundo. É da graça, é da benevolência, é um presente de Deus, e um presente só se dá a quem se ama, e um presente só se dá no momento e numa ocasião especial, e um presente não se abre mão, e um presente não se desfaz, e um presente não se perde. A salvação do crente é imperecível. Na salvação, Deus dá prova inegável do seu amor. Jesus não veio condenar o que já estava condenado, mas veio para salvar o que se havia perdido. Por pura graça, pura misericórdia. Versículo 17 de João 3. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mesmo não sendo dignos, mesmo não merecendo, mesmo sendo indignos de recebermos o presente, Deus prova o seu amor para conosco. E sabe como ele prova isso? Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não, ele não vai esperar que o homicida deixe de ser homicida. Ele quer salvar o homicida no homicídio. Não, Deus não quer que o viciado abandone o vício. Deus enviou Jesus para morrer por ele quando ele ainda é um viciado. Jesus não quer que a prostituta abandone a prostituição para salvá-la. Deus a salvou na prostituição. Deus me salvou primeiro e me santifica depois. Deus enviou Jesus. Jesus morreu por mim quando eu ainda fazia tudo que desagradava a Deus. E por causa disso me santificou. E por causa disso eu abandonei. E por isso quem mente não minta mais. E por isso quem rouba não roube mais. E por isso quem mata não mate mais. E por isso quem adultera não adultere mais. E assim por diante. E assim quem não honra o Pai passe a honrar. Porque Ele nos salvou. Então nós produzimos as obras da salvação. Então nós somos santificados. Então nós somos edificados por Ele. E não o contrário. A humanidade perdida segue afastando-se de Deus cada dia mais, irmãos. Cada dia mais e mais a humanidade dá passos largos para longe da presença do Criador. Em direção ao abismo, em direção à condenação eterna. O mundo e o seu sistema já estão completamente divorciados de Deus. O mundo jaz do maligno. Estão todos divorciados de Deus na sua santidade. Mas Deus estende a sua mão. Deus olha para o mundo. Deus acolhe a todos que recebem a fé em Jesus. Todos que recebem seu Filho como único e suficiente Salvador pessoal. Como Senhor, dono das suas vidas. Isso é dado agora. Isso é dado a todo momento. Isso está lançado sobre todo aquele que crê.
Se nós cremos de todo o nosso coração, se nós confessarmos com os nossos lábios, então nós seremos salvos. Por quê? Com os lábios se faz confissão e com o coração se crê para a justiça. Ele nos amou e por isso Ele mesmo nos salvou.